Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Abadia dos Dourados, Belo Vale, Espera Feliz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Quinta rodada do Campeonato Mineiro em Sete Lagoas, Arena do Jacaré, domingo de clássico Atlético e América. Mauro Fernandes muda esquema, Dorival Júnior tem Richarlison de volta. Como será a zaga? América e Cruzeiro em Teófilo Otoni. Cuca de força máxima, preparação das equipes pelo interior do estado. Então vamos receber hoje um convidado muito especial, Thiago Lacerda, presidente do Comitê Executivo Municipal da Copa de 2014. Obrigada pela presença, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar muito de Copa do Mundo. A principal pergunta é a seguinte: você sabe se Belo Horizonte vai ser a sede? Da abertura? Da abertura. Então estamos confiantes, Aí, trabalhando para isso. Respondendo já para a galera no início, daqui a pouco a gente vai falar muito mais. Ele está vindo, é claro, de um congresso em Brasília, com muitas novidades, né? Me parece que isso vai ser realizado até 2014, todos os anos, para que você tenha uma noção geral da sede, não é isso? Isso, serão encontros aí 3 por ano, mais ou menos. Esse foi o primeiro seminário geral, que passou por vários assuntos. A partir de agora serão seminários mais temáticos, rodando pelas sedes do Brasil. Então, a gente tem muita novidade para mostrar para vocês, hein? É um programa bastante movimentado que a gente vai fazer hoje, não é, Fred? Sem dúvida. Um prazer receber o Thiago aqui. Acho que ele vai ter muita novidade, inclusive falar um pouquinho desse holofote que está em Belo Horizonte, né? As obras em bom nível, seguindo o cronograma direitinho. Acho que o Thiago vai ter muita coisa bacana para falar para a gente hoje. O Corinthians aposta que ele vai ser a sede. Será que vai mesmo? Primeiro ele tem que ter alguma coisa para mostrar. Nós temos, eles ainda não têm absolutamente nada. Então a gente vai saber de tudo já já, programa super recheado para você. Hoje vamos lá conferir a chegada do Galo ontem? Vamos ver. No retorno a Belo Horizonte, nada de desânimo. Pelo contrário, a vitória sobre o IAP foi valorizada pelos jogadores do Atlético. O objetivo nosso é a classificação, né? A gente se juntou no vestiário e sabe que essas 5 vitórias pra gente é o mais importante, a gente tem que valorizar isso daí. Não foi o que a gente esperava, a gente queria vir de lá com a classificação já, cancelar essa segunda partida, mas o importante foi a vitória, agora é descansar, vir com tudo o jogo contra a América e pegar eles na volta aqui quarta-feira. O time teve que lutar muito contra um adversário desconhecido e também contra a arbitragem. Os 2 gols irregulares marcados a favor do IAP, pelo menos, não tiraram a força atleticana. O Galo conseguiu reagir e deixou o Maranhão com mais uma vitória. Se a vitória por 3-2 contra o IAP lá no Maranhão foi insuficiente para eliminar o jogo de volta na próxima quarta-feira aqui na Arena do Jacaré, pelo menos o resultado deu uma boa vantagem ao Galo. Agora, para se classificar, o Atlético joga por um empate e pode até perder por 1-0 ou 2-1, que ainda assim garante vaga para enfrentar o Grêmio Prudente na próxima fase da Copa do Brasil. Trouxemos o jogo para BH na semana que vem, a gente tem que estar preparado para a gente conseguir a classificação. Mas a estreia na Copa do Brasil levantou outra questão. A defesa do Galo de novo foi vazada. Em 2011, o Galo já sofreu 9 gols em 5 partidas. E os adversários balançaram as redes atleticanas em todos os jogos. Isso daí é do jogo, eu acho que se a gente claro que tá tomando gol, a gente não quer tomar gol. Mas eu acho que é da partida, cabe a gente estar vendo onde a gente está errando, tá concentrando mais para que possa diminuir esses gols tomados. Bom, pelo menos por enquanto, o Galo está sofrendo, mas também está marcando gols. São 17 feitos até agora. Na matemática, o saldo é positivo e o time permanece com 100% de aproveitamento na temporada. Ano passado a gente passou um momento muito difícil sem vencer e agora que a gente está no momento bom, a gente tem que valorizar esse momento nosso. Tá aí, então, o Atlético, a chegada, sem dúvida nenhuma. Eu até comentava com o Flávio Júnior ontem, o Flávio me alertava pelo telefone, é sempre bom o alerta, né? Que a importância da vitória por lá, né? Não veio a classificação, mas foi uma vitória importante de virada, com tudo que aconteceu dentro do jogo, os problemas de arbitragem. Talvez o Atlético, pela experiência, pecou um pouquinho na primeira etapa, não podia ter entrado muito naquela história, né? Mas foi um resultado importante, né? É importante para a confiança, né, Edmar? A gente até falou isso na semana passada, que o time, quando tem 100% de aproveitamento no ano, torna muito mais fácil o trabalho do técnico, no momento de formação do elenco, do time titular, os testes que ele está fazendo.
Então ele está com muito mais tranquilidade, muito menos pressão para fazer isso. O que eu acho que o Atlético vacilou lá foi o seguinte, achar que o time do IAP era pior do que ele era realmente. Né? Teve outros fatores, a viagem, um calor excessivo, o erro da arbitragem foi mais um fator. Mas eu acredito que o 100% é importantíssimo. Vai ter um jogo em Sete Lagoas que o Dorival não estava contando com ele. Por um outro lado, é mais uma chance de ainda fazer alguns ajustes. O Jackson acho que foi muito bem, de novo, na lateral. Apesar de que eu acho que o Serginho vai ser o titular por lá. Se o Richarlison realmente for liberado, né, ele tem a suspensão da época do São Paulo, eu acredito até que era até uma bobagem brigar por essa... Porque dele já paga nesse jogo do já IAP, paga, já fica né? livre para outra fase. Né? Não queima esse cartucho tão cedo também assim, acho que né? não. Mas enfim, se ele voltar, o Dorival já tem uma possibilidade de montar uma equipe, entrosar uma equipe para o restante do ano, que é quando realmente vale alguma coisa. Agora, Romero, são as ilusões da Copa do Brasil, né? Porque você chega lá achando o desconhecido, né? Isso aí você marca de início e fala assim, beleza, agora vai ser tudo fácil, né? São as ilusões da Copa do Brasil. O problema foi parar, né? A Copa do Brasil, ela é cheia de surpresas, sempre foi assim. A história da Copa do Brasil é marcada por isso. Vários times já ganharam a Copa do Brasil e não são times tradicionais do futebol brasileiro, como Paulista de Jundiaí, como Santo André, Criciúma. Outros já chegaram em finais, como Figueirense, o próprio Ceará também já disputou uma final com o Grêmio, e outros sempre surpreendem. A Asa de Arapiraca, foi o River Plate de Sergipe, venceu o Botafogo jogando em casa. Ou seja, mesmo jogando contra um time jovem, que tem apenas 3 anos de formação, a torcida era toda formada por torcedores do Sampaio Correia, Motoclube, Flamengo, Fluminense, São Paulo. Torcedor mesmo do IAP ainda não existe no Maranhão. Mas você tem que encarar o seu adversário com seriedade o tempo inteiro. A melhor maneira de encarar o seu adversário com isso, com essa seriedade, é atacá-lo, é agredi-lo, é mostrar que você está levando o jogo a sério. O Atlético faz um gol e acha que a qualquer momento poderia fazer 2, 3, o jogo ficou um pouco mais complicado. O Atlético não aliviou o calendário, vai ter que fazer mais uma partida, conseguiu uma vitória que mantém 100% de aproveitamento na temporada, se a gente descontar o amistoso contra o River Plate do Uruguai. O Atlético não perdeu ainda, nem jogando como mandante, nem empatou. Ou seja, o Dorival ainda tentando achar esse equilíbrio entre ataque e defesa, o time produzindo muitos gols, 17 gols, mas tomando 9 gols na temporada. Mas era um jogo que poderia ser evitado essa segunda partida no Mineirão. Porém, tem técnico que até gosta, porque vai ter mais um jogo para poder comandar a equipe ali, ver alguns ajustes que ele pode fazer no time. E é um momento de ajuste do Atlético, principalmente quando ele ainda não tem esses adversários tidos, assim como adversários de ponta, né? Lembrando que o Santos foi campeão paulista da Copa do Brasil do ano passado, fazendo muitos gols e tomando muitos gols. Quase uma tradição das equipes do Vanderlei Luxemburgo no auge também, né? Os times do Vanderlei, auge, Vanderlei Luxemburgo, sempre levavam muitos gols e tomavam muito. Então, não acho característica na carreira. Talvez não seja o ideal, mas que acontece, acontece. Quem é muito ofensivo tem essa história de abrir muito. O Santos fez mais de 100 gols, se a gente contar só Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Descontando ainda o Campeonato Brasileiro, o Santos fez mais de 170 gols, a gente tem que pegar o dado correto, no ano passado. Mas teve aquele período em que o Dorival não treinou o time. Mas também levou muitos. Mas se você produz bastante... É aquela velha pergunta que a gente te diz, né? Quem vai ser o campeão, a melhor defesa ou o melhor ataque? Muricy acha que é sempre a melhor defesa, né? Ô, Tiago, atleticano declarado, né? Atleticano. Tá feliz aí com esse início, 100% de aproveitamento, claro. confiante? Eu acho que essa não classificação lá com o primeiro jogo, quer dizer, os outros anos o Atlético classificou logo no primeiro jogo, né? De repente mudar é bom, Mudar é bom para ver se a gente ganha essa Copa do Brasil logo aí, né? Mudando a estrutura. Né? Então, conta pra gente. Nós acompanhamos e mostramos aqui as vistorias, né, nos centros de treinamentos do Atlético, do Cruzeiro, da América, enfim, tudo que a gente pode apresentar de Belo Horizonte como sede da Copa do Mundo. Tem sido satisfatório tudo? A gente sabe da modernidade disso tudo, porque está lá todos os dias, mas em termos de repercussão nacional e internacional. Olha, muito satisfatório, né? Passamos esses dias lá agora com o comitê organizador, própria FIFA, porque eles não analisam só os campos, né, de treinamento e nem as estruturas no entorno de fisioterapia, musculação e hospedagem. Tem toda uma análise meteorológica importantíssima, porque como o Brasil é muito grande, eles ainda não definiram se vão conseguir escolher um gramado só para ser usado em todo o Brasil, porque você tem os gramados dos estádios oficiais e dos campos de treinamento. Então, você olhar lá os dados que eles coletaram das 12 sedes, Belo Horizonte está numa situação muito boa em relação ao nível de chuvas e a temperatura média nos meses de junho e julho, isso conta muito. Provavelmente, e como aqui a gente está no meio, mais ou menos, do Brasil, entre as outras sedes,
talvez vai servir como referência para decisão em relação a esse tipo de gramado, porque é o grande palco, é onde os atletas jogam, então é isso, a FIFA é muito rígida com isso, a velocidade de rolagem da bola tem que ser a mesma no local de treino, nos campos onde os jogadores vão jogar, então realmente são muitos detalhes técnicos e esse foi um dos pontos que foram discutidos lá nesse seminário. Ô, Thiago, a gente teve recentemente a visita do Orlando Silva, ministro do Esporte, que elogiou Belo Horizonte de maneira geral, não só em questão do bom andamento das obras do Mineirão, mas de mobilidade urbana de maneira geral. O que esse tipo de elogio, num momento como esse, pode trazer de benefício para Belo Horizonte? Olha, primeiro mostra uma competência no trabalho, esse trabalho integrado aí entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o próprio Governo Federal. Isso conta muito, porque a Copa do Mundo não vai mudar a data de início, são prazos cada vez mais curtos, têm que ser cumpridos. Agora, não estamos fazendo nada também além do que foi cumprido, estamos só cumprindo com o que acordamos, com o que foi assinado, mas é um pouco espantoso ver que algumas sedes realmente não estão cumprindo algumas coisas em relação a estádios, outras em relação a obras de mobilidade. Você tem uma ideia, em relação às obras de mobilidade, a única cidade que já recebeu transferência de recursos do financiamento do governo federal foi Belo Horizonte. Pela credibilidade do que está sendo feito. Pelo andamento das obras, porque a transferência é feita mediante a medição das obras. Entendi. Tal parte foi efetivada, se vem o repassa o restante. recurso. Isso. Então, isso é importante. Há esse conhecimento em relação ao andamento das coisas aqui, em relação ao estádio, em relação às obras de mobilidade. Isso é importante, sim. Daqui 4, 5 meses serão definidas as 5 sedes da Copa das Confederações. E é prioridade máxima que Belo Horizonte seja uma dessas sedes e que talvez seja a mais importante delas, né? Para a exposição internacional da cidade, por não ser tão conhecida ainda. Você, um ano antes da Copa do Mundo, tem uma exposição muito grande, que é a Copa das Confederações. O grande teste, Isso né? é importantíssimo, até para os turistas que virão em 2014, um ano antes, vão começar a conhecer mais a cidade. Até porque o que não se fizer correto, né, Romero, vai virar propaganda, né? Vira. Maior ainda, né? E pior a propaganda negativa sempre muito ressoa maior. muito mais. Ô, Thiago, a gente que até se encontrou lá em, se não me engano, Dubai. Durban. Lá no Jogo do Brasil, ainda na primeira fase. O que você observou ali da África do Sul em que nós estamos à frente e que nós ainda precisamos chegar? Olha, primeiro até repassar uma mensagem que foi muito... Um dos temas lá do seminário foi a questão da comunicação e marketing, mas em relação à comunicação, a importância das cidades estarem integradas numa lógica de comunicação, num conceito junto com a FIFA e junto com o comitê organizador. Porque unificar, né? O que foi feito com a África do Sul, o que a imprensa, principalmente inglesa, fez com a África do Sul nos anos anteriores à Copa é uma coisa inaceitável, né? Você deu o depoimento lá do Rodrigo Paiva, que esteve com a seleção, que esteve em outras Copas do Mundo, ele falou: a seleção brasileira se sentiu na África do Sul como se estivesse na Alemanha, como se estivesse em outras Copas do Mundo, da mesma forma. Então, assim, é claro que houve problemas, até na Copa da Alemanha, tiveram muitos problemas na Copa da Alemanha. Muitos. Você pega a Alemanha, que tem estradas e a mobilidade urbana de primeiro mundo, mas no jogo de terceiro e quarto, que foi o jogo da Alemanha, o problema de mobilidade é muito grande. Então, assim, mas na África do Sul, os estádios novos ficaram muito bons, muito bons. Os que foram reformados, alguns nem tanto. Agora, para mim, o ponto negativo lá foi a prestação de serviço, assim, em relação ao atendimento ao turista. Nós estamos aqui com uma preocupação grande em relação a isso. E a preocupação da FIFA em relação ao Brasil ficou maior ainda nesse sentido, em virtude do que aconteceu lá, né? Exato. A cobrança é muito maior. A gente vê que todas as declarações têm a ver com a questão do serviço. Eles têm uma facilidade de falar inglês, naturalmente, naquele país. Na África do Sul. Nós ainda temos essa dificuldade. E o serviço, quer dizer, essa melhoria no atendimento ao serviço é mais um ponto que fica para o legado, que é o que Belo Horizonte, né, através da Prefeitura, o Governo do Estado, estão juntos nisso. Assim, nada está sendo feito para a Copa. É claro que a Copa é importante para alavancar, antecipar alguns investimentos. O Mineirão vai ficar um estádio belíssimo para os torcedores, para os times. A mobilidade urbana, esse sistema BRT, que
está sendo implantado na cidade, ele vai transportar 900 mil passageiros por dia. Explica então, só para o pessoal o que é, então, BRT, o para quem está BRT, acompanhando, que ainda não sabe entender. Ele é um sistema de transporte coletivo, são ônibus articulados, maiores, né, com a capacidade de até 150 passageiros, e eles rodam em pistas exclusivas nos principais corredores. Então, o BRT em Belo Horizonte ele vai ter na Antônio Carlos e na Pedro I, Pedro II e Catalão, além da Cristiano Machado e da área central. Então, você tem estações maiores, fechadas, de embarque e desembarque. Quem está dentro da estação já passou o cartão, já pagou a passagem, então o ônibus para ali no mesmo nível, igual o metrô, abre a porta, as pessoas embarcam e desembarcam muito mais rápido. A velocidade média vai ser o dobro e essa capacidade de 900 mil passageiros por dia. Então, falar que isso para a Copa, não é, isso é para a cidade. Então, isso vai ficar, né? Daí a importância da Copa do Mundo, além do grande espetáculo de futebol que é, todos nós apaixonados por futebol. Então, ainda essa questão do atendimento ao turista, a expansão da rede hoteleira de Belo Horizonte, que é outro ponto que não é para a Copa do Mundo. Todos nós sabemos que, principalmente em relação a hotéis de alto padrão, durante alguns anos a cidade, o estado cresceu muito. E a rede hoteleira não acompanhou esse crescimento econômico, agora ela vem para buscar esse ato que ficou aí. Então, isso é muito importante. A cidade, estamos falando de 2013, confederações, 14 Copa do Mundo, 15 Copa América, 16, Belo Horizonte é sede das Olimpíadas, futebol masculino e feminino, além de grandes eventos internacionais que estamos tentando atrair para cá. Tiago, você acha que... pelo fato de algumas sedes estarem extremamente atrasadas, a gente sabe alguns casos específicos. Hoje estão cobrando, todo mundo pode acompanhar nos jornais, do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Hoje o pessoal está cobrando lá. E tem uma outra história, que aí é legal que o Tiago fale também, é o seguinte, por que se tem tanto essa cobrança do período, né? E se tem tanto isso com relação a Belo Horizonte, e a gente ainda continua vendo gente por aí que nem estádio tem, falando de abertura de Copa do Mundo. É mais ou menos isso que eu queria falar, Dimar. A gente vê que o caso de Natal é um caso muito sério, o caso de Recife é um caso muito sério. Porto Alegre eu nem vejo tão sério assim, porque começaram intervenções no Beira-Rio, apesar de que eu não duvido de pintar uma arena do Grêmio nessa história. Você acha, pelo que você acompanhou, pode ser que tem sede que vai dançar aí antes de chegar à Copa do Mundo? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, não há disputa, guerra e torcida contra entre as sedes, tá? Isso não passa, a relação entre os coordenadores das cidades sedes ela é muito boa. As pessoas precisam tirar essa ideia de que a Copa é de Belo Horizonte, é Brasília, é São Paulo. A Copa é do Brasil. Então, o insucesso de qualquer uma das 12 cidades sedes vai ser um insucesso da Copa como um todo. Então, mas existem problemas, né? A questão do estádio de São Paulo. É claro que São Paulo não pode ficar fora da Copa. Isso não é justo, inclusive, pelo protagonismo de São Paulo no ambiente mundial, econômico, financeiro, os grandes times de futebol que existem lá. Agora, o principal ponto de uma Copa do Mundo é o estádio. É preciso ter um estádio adequado. Em relação à abertura, eles estão correndo contra o tempo para tentar adaptar o projeto do estádio do Corinthians para uma capacidade que seja da abertura, porque o mínimo exigido são 65 mil assentos. Então, eles estão correndo contra o tempo. Eu acho que a FIFA e o comitê organizador ainda vão aguardar, eles têm até 2 anos antes da Copa do Mundo para anunciar onde será a abertura, ou seja, então até o meio do ano que vem, eu acho que eles vão aguardar para ver esse desenrolar desse processo de São Paulo. Vamos esperar um pouquinho, né? Aqui estaremos prontos em Belo Horizonte para receber qualquer jogo da abertura até a final. Muito interessante. O legado, né, de Mara, do que ele falou, é muito legal. Porque, por exemplo, teve sedes na África do Sul, como a Cidade do Cabo, que foi construído um estádio maravilhoso, que hoje não é usado por ninguém. O futebol não é forte ali, o rugby já tem o seu estádio e não deixa nada para a cidade. E a mobilidade. Belo Horizonte, com esse novo sistema, ela passa a ter uma mobilidade muito legal. Que, às vezes, por exemplo, em Joanesburgo não existia. Joanesburgo não tem transporte coletivo e eles não têm nem sequer o know-how de fazer grandes eventos. Era complicado o deslocamento. Era muito complicado. Talvez tenha sido a maior reclamação. Depois eu quero que o Tiago fale também. Primeiro eu vou mostrar a nossa promoção nova, tá, Tiago? Que é a camisa do Alex. Sabe que a gente recebeu mais de 10 mil e-mails na promoção das camisas de Cruzeiro e Atlético? Olha que bacana.
audiência, no todo ano mundo passado eu falando. mandei para a camisa do Alex e não. Você sabe que não ontem o deixaram Alex eu brincou concorrer. comigo no Twitter o seguinte, ele mandou uma mensagem falando que, e eu estou pedindo para que as pessoas passem mensagens, dizendo por que gostaria de ganhar a camisa do Alex. Aí o Alex mesmo passou uma mensagem falando que ele gostaria de ganhar porque nunca sobra uma para ele. Então o Alex também já está concorrendo com essa mensagem. E quem quiser, então, ganhar, olha que linda, essa é a azul, daqui a pouquinho eu vou mostrar a branca, é a camisa do Fener. Posso virar, Luiz, para mostrar as costas que é a mesma do Alex? Então, vou mostrar. Tá aqui, lindona. É a difícil achar Alex. essa aí, viu? Escrito Muito Alex. complicado de achar por aqui. E aí, quem quiser concorrer a essa camisa, vai mandar mensagens para o meu Twitter, que é o @DismarOliveira, para o Twitter do Minas Esporte, que é o @MinasEsporte_, e também pelo e-mail do Minas Esporte, que é o sorteio minasesporte@band.com.br. Aí você vai mandar mensagem e dizer por que você quer ganhar a camisa do Alex. A nossa equipe vai escolher 5 mensagens, as mais criativas, as que a gente definir aí como as melhores. Então, e no dia 4, na próxima sexta-feira, a gente vai estar divulgando aí, então, os vencedores dessa promoção. Bacana demais, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a camisa branca, que é lindíssima também. Vamos lá? Vamos lá, de Cruzeiro, o atacante Wellington Paulista tem sido criticado nas últimas atuações, mas ele, na verdade, revela que a função tem sido diferente. E em Teófilo Otoni, Cruzeiro de força máxima. Não vai nada, ele já tinha comentado com a gente que queria força máxima, né? E vamos com força máxima. É importante a gente estar se entrosando cada vez mais, cada jogo que passa se adequando cada um com cada jogador. Então acho que o mais fácil é a gente estar jogando e o mais rápido possível se entrosando para que a gente possa sempre bem nos jogos. Eu venho fazendo uma função também diferente, né? Eu venho particularmente abrindo os espaços para o pessoal que vem de trás poder jogar, poder fazer o gol e tá dando certo. Tá dando certo que o Cuca vem falando comigo que estou conseguindo fazer o pivô na hora certa, estou conseguindo puxar a marcação para que o Alisson entre, para que o Montilho passe, para que o Roger também passe, o Diego Renan, ou até mesmo o Pablo, o Henrique também, o pessoal que vem chegando na frente, para que eu possa sair e trazer a marcação. Pena que contra o Guarani não tinha jeito, eles estavam com 5 lá atrás e mais 2 na frente da defesa, que está muito difícil de entrar. Ainda bem que conseguimos fazer o gol com o Alisson ali, e no segundo tempo conseguimos fazer aquele mais 3 gols. Eu já disse aqui por várias vezes que eu gosto do futebol do Wellington Paulista. Acho que talvez ele nessa temporada ainda não tenha chegado no seu melhor, tenha achado ele um pouco displicente. Mas como ele está dizendo que está mudando o esquema tático, a forma dele jogar, pode ser que ele não tenha encaixado ainda nessa história. O Cruzeiro vai com o time principal, Fábio, Pablo, Vitorino, Gil e Diego Renan, Marquinhos, Paraná, Henrique, Roger e Montilho, o Alisson e o Wellington Paulista. O Montilho está jogando melhor depois que o Roger está jogando com ele? Não, o Montilho está jogando do jeito que ele joga mesmo. Eu acho até que o Roger jogou menos, não é nenhuma piadinha, no jogo contra o Guarani. Não, a pergunta é verdadeira, porque em relação ao que o Roger declarou. Eu acho que o Roger não jogou tão bem no jogo contra o Guarani, o tanto que ele jogou com o Gilberto do lado dele na partida contra o Estudiantes. Não é uma piadinha. Não é um... eu acho que isso é uma preocupação. O Gilberto jogou muito bem contra o Estudiantes, jogou junto com o Roger, abriu espaço, o Roger apareceu muito mais do que... Tirou a marcação dele? Do que com o Diego Renan. Então, eu acho isso uma bobagem. O Montilho está crescendo, independentemente da parceria do Roger ou não, uma bobagem. Em relação ao Wellington Paulista, ele foi muito bem contra o Estudiantes, teve função tática importantíssima, abriu espaço, segurou os zagueiros, apareceu o Montilho, apareceu o Roger, apareceu o Alisson. Ele não conseguiu fazer essa função tão bem quanto o Guarani, porque ele foi muito bem marcado. O técnico Guarani percebeu o jogo do Estudiantes e conseguiu arrumar um jeito tentou enganar o outro ali e não deu certo no início, né? Eu continuo achando que o Wellington Paulista é um bom jogador, teve boas fases, especialmente em 2009, mas ele ainda, eu acredito até que a pressão da torcida por um jogador de área, a possível saída dele na época lá pro Catar, pode ser que tenha mexido um pouquinho com ele, ele não engrenou ainda. Mas acho que ele é um bom jogador. Tem que saber, o time também tem que saber jogar de acordo com a característica dele. Mas aí que fica a pergunta, né, Romero? Em função de quem o Cruzeiro joga? Né? Porque, às vezes, a gente cobra tanto do atacante efetivo que está ali na frente, mas não é em função dele que joga. O Cruzeiro joga mais hoje, muito mais em função do Montilho, mesmo o Roger achando que ele melhorou agora. Né? Ou não? Sem maldade. Sem dúvida, o Cruzeiro joga muito mais pelo Montilho do que pelo centroavante que tem, que no caso é o Wellington Paulista. Acho até que o Cuca está pensando já
em fazer dupla de ataque sem esse jogador de referência, de repente o Alisson e o Thiago Ribeiro. Hoje está em moda isso no mundo inteiro, jogar sem centroavante. O próprio Barcelona não joga com centroavante. Quando tentou colocar o Ibra, não funcionou tão bem, porque o time já tem essa mobilidade ali na frente. Mas o que mais me causa assim, uma boa sensação no Cruzeiro nesse início de ano é a mobilidade tática do time. O time tem muita variação tática, ele muda o desenho tático o tempo inteiro dentro de campo. Muitas vezes até o Cruzeiro funciona no esquema que o Cuca gostava no Botafogo, no 3-4-3, com o Marquinhos Paraná fechando como terceiro zagueiro, como foi agora nessa última partida. O Cruzeiro varia muito taticamente e por isso ele conseguiu furar a retranca do time do Paraguai, porque ele se movimenta muito bem. Dentro dessa movimentação, de repente você nem precisa de um jogador fixo, centrado, mais parado, um alvo mais fácil para a zaga, como tem essa demanda de ter um centroavante. De repente o Cuca consegue, com esse meio campo que se movimenta muito, com as passagens constantes dos laterais, coisa característica do trabalho do Cuca, os laterais avançam o tempo inteiro. De repente você tendo ali uma flutuação entre dois atacantes, é um caminho para o Cruzeiro poder fazer mais gols aí com os seus jogadores de frente. Lembrando que o Roger foi bem contra o Estudiantes. Foi muito bem. Esse trabalho dele com o Gilberto foi muito bom, até porque o Pablo ficou E foi completamente bem recuado, né? E o Alisson voltou para ajudar, abriu uma outra brecha. Essa movimentação do Cruzeiro é muito intensa. É. Isso tem dificultado muito a ação do adversário. Agora, Thiago, voltando à questão da Copa do Mundo, que vocês discutiram lá no Seminário Geral das Sedes da Copa do Mundo em Brasília, também foi a questão do voluntariado, né? Sim. Como é que Belo Horizonte vai trabalhar com isso? Vocês vão criar um programa específico para Belo Horizonte, é isso? O programa de voluntariado para a Copa ele vai ser coordenado pelo comitê organizador local da FIFA e pela própria FIFA, nível nacional. Então, a expectativa é que tenhamos 18 mil voluntários no Brasil, distribuído entre as 12 sedes. Ainda não é possível dizer quantos em cada sede, porque isso depende do nível dos jogos, do sorteio, dos grupos, etc. E já agora, no final desse ano, provavelmente, aí a partir de outubro, ainda vamos divulgar, já vai ser iniciado o processo de inscrição para quem quer ser voluntário. Tem uma previsão aí de 80 mil inscritos. Eu acredito até poderíamos ter mais, porque é um processo lento. Você tem a inscrição, depois tem que fazer uma primeira, vamos dizer, peneirada, porque a FIFA faz uma checagem, inclusive de segurança, né, porque a Copa é um evento muito visado. Agora, o que nós solicitamos à FIFA agora no seminário é que não pode ter só esse programa oficial da FIFA, porque o programa oficial da FIFA ele contempla os locais oficiais, aeroportos, estádios, as fanfests, que são aqueles locais de transmissão de jogos nas ruas, e os hotéis oficiais. Mas precisamos ter voluntários também pela cidade, nos pontos turísticos. Queremos aqui em Belo Horizonte oferecer um programa de voluntariado específico para os jornalistas não credenciados pela FIFA, porque eles são muitos, a FIFA não consegue credenciar todos. Então, a gente está negociando para que tenha esse programa da cidade, além do programa oficial. E isso precisa de quê? De uma autorização da FIFA específica? Porque ela só trabalha com esse voluntariado próprio, ou seja, do que é dela, né? Assim, não é uma negociação amigável, assim, é mostrar para eles a realidade do Brasil. Que é necessário. É necessário e é bom para eles, porque melhora o atendimento aos jornalistas não credenciados, cria um clima mais agradável, inclusive, para a FIFA. Eles gostaram da ideia, ficaram de estudar e no próximo encontro, próximo seminário, a gente vai discutir mais isso a fundo. E agora, já quais serão os próximos passos de Belo Horizonte, efetivamente, já que a gente está cumprindo todas as metas, a gente ainda tem aquela... algum tipo de interrogação em relação a algumas coisas, tipo hotéis, essa infraestrutura que você tem falado. Quais são os próximos passos efetivos? Eu sempre digo que o próximo passo nosso é sempre manter as coisas como elas vêm funcionando bem. Esse é o mais importante. Mas a questão dos hotéis, é até bom você tocar nisso, como eu falei aqui. A FIFA não faz exigência de a cidade tem que ter tantos hotéis, tantos quartos. A FIFA se adequa à realidade de cada cidade. Porque a gente sempre vê as pessoas dizendo assim, mas tem que ter não sei quantos leitos, então não existe essa exigência efetiva. Não, isso é um engano. Tinha cidade na África do Sul que tinha um hotel 4 estrelas. Ela se adequa a isso. Mas, como eu disse, Belo Horizonte merece e precisa de mais hotéis, principalmente de alto padrão. E isso vai ocorrer, isso já é uma realidade. Hoje já existem 8 hotéis em construção na cidade. Destes aí, 4 são de 4 estrelas, mas 4 estrelas mesmo. E teremos aí até 2014, no mínimo,
4 hotéis 5 estrelas de altíssimo padrão internacional. Aqui próximo, aqui na Raja Gabalha, teremos uns 5 estrelas, inclusive já foi anunciado, porque esses são investimentos privados. Então, quem faz o anúncio não somos nós, mas esse já foi anunciado, da rede Accor, uma rede francesa. Aqui em frente ao shopping, aqui no Belvedere, também uns 5 estrelas de altíssimo padrão, além de 5 estrelas próximo do Mineirão. Então, esse problema será sanado não para a Copa, é uma necessidade da cidade. E alguns outros passos que agora, após esse seminário, começar a detalhar mesmo os projetos de turismo, o que vai ser feito para esse turismo em relação à sinalização, a melhorias de pontos turísticos na cidade. Enviamos para o Ministério do Turismo uma planilha requisitando recursos para melhorar alguns pontos. Queremos priorizar ali a Pampulha, aproveitar mais uma vez a Copa do Mundo para tentar resolver o problema da Lagoa da Pampulha. Isso é uma prioridade do prefeito. Você acha que isso é possível até a Copa? Possível? Sim, eles estão estudando existem várias tecnologias, né? Agora, temos que olhar o custo, as coisas são caras, né? O orçamento não mas é mais uma coisa do legado. Então, por isso, essa interlocução com o governo do Estado, com o governo federal, para tentar resolver isso, para que a população passe a aproveitar a Lagoa da Pampulha, a região da Pampulha, como era antigamente. Agora, Thiago, para a gente, daqui a pouco a gente tem o último bloco, tem o Louco pro Futebol, para que o pessoal entenda como é importante, né, um evento como esse. No aspecto social, os programas sociais da FIFA, o que Belo Horizonte pode ganhar nesse âmbito dos programas sociais? Essa preocupação que a FIFA tem também. Olha, são muitas oportunidades, esse assunto também foi discutido lá essa semana. Além da FIFA, os parceiros comerciais da FIFA investem em programas sociais ligados ao futebol, ligados a outras atividades esportivas e, às vezes, até nem ligados a atividades esportivas. A FIFA tem seus programas, o Green Goal é voltado ao meio ambiente, mas tem o Football for Hope, que é mesmo pegar a garotada e fazer, além de ensinar a prática esportiva, o futebol, a questão da educação, do estudo. Então, a gente já está mapeando os projetos existentes na cidade, porque é muito mais fácil você pegar uma coisa que já está caminhando e dar uma melhorada, inclusive com recurso, eles colocam recurso, e isso vincula a imagem deles a esses projetos e é uma forma de envolver a população também com a Copa do Mundo. O estádio ele tem capacidade limitada, não tem como todo mundo ter acesso, a própria FanFest também serve para isso, para envolver a cidade, e esses projetos sociais também poderão ser um grande legado para a população, alguma coisa vinculada à Copa do Mundo. Agora, o que você entende da população de Belo Horizonte? Você está sentindo essa mobilização da população? Você já fez vários eventos, a gente já mostrou aqui, enfim, você está sentindo essa mobilização Claro, da população? Eu acho que o fato de sermos todos apaixonados com futebol ajuda muito, né? Agora, a gente está montando um grande plano de comunicação e marketing, pensando nesse envolvimento da população, mas é importante também que a população aproveite a Copa do Mundo para melhorar alguns comportamentos, né? A cidade mais limpa, a questão da pichação. Vamos aproveitar a Copa do Mundo para acabar com a pichação em Belo Horizonte, que é uma guerra antiga, é muito difícil combater isso. A questão da cultura do assento marcado, isso é uma coisa séria, as pessoas vão ter que aprender a chegar no estágio e procurar seu númerozinho, Exato. Tá, galera? Então, isso tudo vai entrar nesse grande plano de comunicação e, da nossa parte, vamos fazer eventos, trazer eventos de futebol, eventos esportivos, entretenimento, coisas mesmo internacionais para divulgar Belo Horizonte e mostrar o povo aqui de Belo Horizonte, o povo mineiro, como o mais hospitaleiro do mundo. Você sabe que essa é a nossa maior preocupação e a nossa maior torcida, né? Para que todo mundo encare realmente essa Copa do Mundo de uma mudança de conceito mesmo, né? Acho que isso que é importante nesse legado. Então, vamos lá, vou mostrar agora a camisa branca do Fener, que também vai ser sorteada. Serão 5, né? Tá vendo? Tem o autógrafo do Alex, todas têm o autógrafo do Alex. Deixa eu virar para mostrar as costas. Tá aí a camisa do Alex, então, do Fener. E você, para concorrer a essas camisas, tem que mandar mensagens para o meu Twitter, o @DimarOliveira, para o Twitter do Minas Esporte, o @MinasEsporte_, e também para o sorteio minasesporte@band.com.br. E aí você pode mandar mensagem dizendo por que você quer ganhar a camisa do Alex. E a nossa equipe vai escolher as 5 melhores mensagens que serão, então, premiadas no dia 4, ou seja, na próxima sexta-feira. Bacana? Então, vamos lá, vamos conferir agora. Nós vamos conferir um merchan, isso mesmo. Vamos ver o que a Natália tem para você agora de recado. Vamos lá. E agora o futebol internacional, chegando na tela da Band, Fábio Pinel.
e o louco por futebol. Olá, está começando mais um Louco por Futebol e o destaque hoje fica por conta da Liga dos Campeões da Europa. Nessa semana tivemos o complemento dos jogos de ida pelas oitavas de final da competição. Quem jogou fora de casa a primeira partida é porque teve melhor campanha na fase de grupos. Então não é surpresa o fato de que nenhum visitante tenha sido derrotado esta semana. Na Dinamarca, o Chelsea saiu na frente contra o Copenhague com este gol do francês Anelka, que estava em uma noite inspirada. Foi dele também o gol que selou a vitória dos Blues. O brasileiro Ramírez jogou os 90 minutos e não cometeu nenhuma falta. Na França, o Real Madrid teve dificuldades diante dos donos da casa e só abriu o placar após a entrada de Benzema. O atacante marcou contra o ex-clube aos 20 minutos do segundo tempo. E notem que o zagueiro brasileiro Cris quase alcançou a bola. Mas o Lyon não se deu por vencido e com este gol de Gomis deixou tudo igual. E adivinha de quem foi a assistência? Do capitão Cris. Os merengues seguem sem vencer os franceses na história da Liga. Já são 7 partidas, com 4 empates e 3 vitórias do Lyon. Ainda na França, Olympique de Marseille e Manchester United fizeram o jogo mais sem graça da rodada. O búlgaro Berbatov, artilheiro do campeonato inglês, passou em branco, assim como todos os outros jogadores. O empate sem gols não foi bom para nenhum dos times. E no confronto mais aguardado nestas oitavas de final, fomos brindados com uma bela partida de futebol. O primeiro tempo de Internazionale e Bayern de Munique foi alucinante. Parecia até que os dois times disputavam o título novamente. O jovem goleiro alemão Kraft trabalhou bem e foi um dos destaques da partida. No ataque, Robben e Ribéry incomodaram Júlio César. Muitas chances para os dois lados, mas nada do gol sair. Até que aos 44 minutos da segunda etapa, Júlio César deu rebote dentro da área e Mário Gomes aproveitou a falha do goleiro brasileiro. Vitória dos alemães na Itália e vantagem para o jogo da volta. A Liga dos Campeões da Europa para por 2 semanas e volta no dia 8 de março com 2 partidas. Shakhtar Donetsk versus Roma e Barcelona contra Arsenal. No dia seguinte, Tottenham e Milan se enfrentam em Londres, enquanto Schalke 04 e Valência jogam na Alemanha. As oitavas de final terminarão com os jogos entre Manchester United e Olympique de Marseille e Bayern de Munique e Internazionale no dia 15 de março. E Chelsea contra Copenhague e Real Madrid versus Lyon no dia 16 do mês que vem. Agora os campeonatos nacionais pela Europa. Na Inglaterra, fique de olho no jogão entre Tottenham e Arsenal neste sábado em White Hart Lane. Os Spurs brigam por uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões e estão muito bem na briga. Os Gunners disputam o título e estão colocados bem ali, pertinho do líder Manchester United. E na Itália, o estádio San Siro vai pegar fogo no duelo entre Milan e Napoli. Os rossoneiros estão na ponta da tabela, com 55 pontos, e contam com Robinho e Pato em bom momento. Os Azzurri vêm logo atrás com 52 pontos. Esse jogo será no domingo. Ufa, então é isso. Na próxima sexta-feira tem mais Louco por Futebol com os destaques do futebol internacional. Bom final de semana para você. Tchau. Bacana o Louco Futebol. Queria muito agradecer a presença do Thiago Lacerda, presidente do Comitê Executivo Municipal da Copa de 2014. Torcer para que dê tudo certo, todo o cronograma seja cumprido da forma como tem que ser. A gente está sempre aberto aqui na Bandeirantes, em rede nacional, no nosso local, para que você possa estar trazendo sempre as novidades. Obrigada. Eu que agradeço e quem quiser informações aí também tem o Twitter do comitê, que é o 2014 Copa BH. A gente coloca muita informação nova lá. Bacana. Então, quem quiser acompanhar já sabe, pode acessar por lá que vai ficar sabendo. Boa tarde, Frederico Jota. Boa tarde, Romero Carvalho. Tarde. Minas Esporte volta na segunda-feira, às 12h30, com tudo que aconteceu na 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Vem aí o Minas Urgente com Paulo Leite. Na sequência tem a Bianca Lajo, tudo de bom, super tarde na Band. Fica com a gente, você sabe que aqui você tem sempre o melhor. Eu volto na segunda. Tchau.